Vamos voltar a discutir aqui sobre a questão do relatório hoje das Forças Armadas. Qual a expectativa de vocês? Como é que vocês estão vendo isso, Léo? Você acha que nós teremos um conteúdo muito diverso daquele que já foi tratado anteriormente ou não? Acho que não. Acho que vai frustrar aqueles que esperam que tenha alguma irregularidade, aqueles que flertam com algum tipo de ruptura institucional, com algum tipo de golpe de Estado. Eu acho que vai frustrar essas pessoas, até porque as Forças Armadas, desde o primeiro instante, vem acompanhando o processo eleitoral, bem como universidades públicas e privadas, as 32 agremiações político-partidárias, de PT ao PL, organismos internacionais, enfim, teve uma série de setores da sociedade civil e militar que participaram desse acompanhamento. Portanto, eu acredito que esse relatório, que é de praxe e está correto, é papel das Forças Armadas também participar desse acompanhamento, vai frustrar muitos daqueles que esperam ansiosamente que haja algum tipo de brecha para poder questionar a vitória incontestável do ex-presidente Lula e agora futuro presidente Lula. O Zui, a gente pode esperar alguma coisa de diferente desse relatório? Olha, Paulo, esse relatório vai frustrar muitas pessoas. E muitos dos manifestantes que estão nas ruas, eles estão esperando uma coisa muito bombástica. Eu acredito que não vai ter nada de muito bombástico. Vão aparecer irregularidades, mas não tem muito respaldo, não tem como justificar de fato, né, essas irregularidades, enfim. Então, infelizmente, vai ser um relatório que vai frustrar muitas pessoas. Paulinho, você tem alguma informação do que vem por aí? Sim, eu apurei o que vem no relatório, inclusive as discussões do que entraria ou não dentro do relatório. Houve um momento onde faria um relatório mais amplo, depois optaram por fazer um relatório, e as Forças Armadas têm essa característica, eles são muito legalistas, né? Os militares são muito cumpridores dos seus deveres, aqueles que ficam apavorados, que os militares vão dar um golpe, isso não vai acontecer. Pelo que eu pude apurar, o relatório vai trazer algumas coisas bem importantes, sim. Primeiro, as Forças Armadas vão descrever o que conseguiram ou não fazer no processo e nas atribuições que eles tinham de acompanhar a transparência do processo. Vão atestar que não conseguiram atestar muitas coisas. Atestar que não conseguiram atestar, é isso mesmo. Porque não tiveram condições de fazer o seu trabalho. Também vão apontar, sim, irregularidades e fragilidades do sistema. Tudo muito técnico, sem muito coisas espalhafatosas, sem shows, sem luzes. E esse é o caminho que as Forças Armadas devem seguir. O relatório deve, sim, servir como base e subsídio para o pedido de impugnação que o PL deve acabar fazendo. Essa história de eleição incontestável era na Coreia do Norte. Aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eleições são contestáveis, devem ser contestadas se uma das partes for prejudicada, seguindo claramente os caminhos institucionais e a forma da lei. O próprio Código Eleitoral diz que se houver fraude, a eleição deve ser contestada e pode haver impugnação. Então, é isso que deve acontecer. Essa ideia de que esse relatório será o momento do Alexandre de Moraes preso amanhã, isso não vai acontecer. Eu inclusive, antecipei isso no Twitter para as pessoas assim que eu tive acesso e pude divulgar as informações que eu tive acesso. Mas deve trazer irregularidades, deve trazer fragilidades dentro do sistema. Eu acho que houve uma oportunidade perdida, que as Forças Armadas tinham, por exemplo, condições de validar ou invalidar, por exemplo, o famoso relatório do argentino. As Forças Armadas têm gente capaz, o sujeito foi lá, apresentou o caminho e falou para a sociedade, debunk, né? Arrumem me desprovem ou provem. E, infelizmente, ninguém fez o serviço. Seria muito bom que a gente tivesse um órgão de Estado verificando as informações, que até agora as únicas coisas que eu vi para desmentir a tese do argentino
foram, ele é amigo do Eduardo Bolsonaro, as informações são falsas. Algumas que informações são falsas? Não, são falsas, o relatório é falso. Então, está faltando alguém na sociedade dar uma resposta à sociedade. E outra resposta que eu ouvi foi: cala a boca, proibido de falar nesse assunto. Eu acho que isso não ajuda a transparência, acho que isso não ajuda a democracia. Gostaria de ver órgãos de Estado, governamentais, ou validando ou invalidando qualquer denúncia que seja apresentada. É para isso que essas pessoas servem. Elas são pagas justamente para isso, para nos dar confiança no sistema eleitoral.